Que o bom Deus nos abençoe neste momento e com sua palavra nos faça também andar na luz hoje e sempre. Amém. Eu vou pedir que cada um de vocês participe ativamente desta mensagem neste momento. Os que estão aqui no templo e os que estão também acompanhando pela página do Facebook. Eu convido vocês a fecharem os seus olhos. Fecharem os seus olhos e imaginar como a vida é assim, sem luz, sem visão. Imagine a vida passando diante dos seus olhos e você não podendo se encantar com as cores de um pôr do sol, com a água cristalina do mar, ou com o olhar singelo de uma criança. Imagine quantas coisas ao longo de sua vida foram proporcionadas por você poder ver e enxergar. Todas as paisagens, a exuberância da primavera. No nosso país, mais de 500 mil de pessoas vivem assim, na escuridão, sem poder ver a luz, sem poder ver o que a luz tem para mostrar. Podem abrir os seus olhos. O que vocês seriam capazes de fazer para terem a visão de volta, para poderem enxergar? Como você explicaria o pôr do sol a uma pessoa que nunca viu a luz? Como você explicaria a um cego de nascença o que é luz e trevas? Pode ser que falaria de ações concretas do tipo assim: uma coisa errada é trevas, uma coisa boa e correta seja luz. Logo após criar céus e terra, a segunda coisa que Deus fez foi dizer: haja luz, e houve luz. Afinal, não haveria sentido Deus criar tanta coisa linda, uma natureza perfeita, exuberante, sem podermos vislumbrá-las. As trevas, a ausência de luz nos remetem a medo, insegurança, solidão, dúvidas, superstição, porque elas não nos garantem nada. Certamente Deus poupou a maioria de nós, ou todos nós que estamos aqui no templo, de uma cegueira física, mas nenhum de nós escapou da cegueira espiritual. Nós nascemos cegos e inimigos de Deus. Platão, na alegoria da caverna, ele achava que a razão, que o mundo das ideias nos libertariam da verdadeira realidade da escuridão e nos levaria à luz e à verdade das coisas. Imagine você ou alguém que nasça cego e depois aos 30, 40 ou 50 anos por um tratamento, uma cirurgia ou mesmo um milagre, volte ou passe a enxergar. Quanta mudança haveria na vida desta pessoa? E este é o ponto de partida da epístola lida há pouco, onde o apóstolo Paulo diz assim: antigamente vocês viviam na escuridão, mas agora vocês pertencem ao Senhor, vocês estão na luz, por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Por isso, meus irmãos em Cristo, pertencer à luz e não às trevas é uma bênção impagável, um valor inestimável, um tesouro incalculável. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele afirma dizendo que Deus nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho em amor, no qual nós temos redenção e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, através de Jesus Cristo, Deus nos deu redenção. Redenção é o preço que é pago para um escravo ganhar liberdade. Ou seja, em Cristo Deus pagou a nossa dívida. Mas muito mais do que isso, Ele nos remiu. E remir é mandar para bem longe os nossos pecados. O perdão. Além de pagar a nossa dívida, Deus nos concedeu o perdão em Cristo. E por isso Ele nos chama de filhos. Filhos da luz.
A base para a compreensão deste texto está logo no início do nosso texto, no capítulo 5 de Efésios, onde o apóstolo Paulo começa dizendo à igreja de Éfeso: vocês são filhos queridos de Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: como é que nós nos tornamos filhos? Como nos tornamos povo de Deus? Como um filho se torna filho de um pai e de uma mãe? E consequentemente herdeiro de tudo aquilo que eles possuem. Nascendo, nós poderíamos dizer, mas ninguém pede para nascer. Então a primeira coisa é nascendo, sem pedir. E a segunda é sendo registrado. E a partir disso, sem entender, nós recebemos uma herança que antes não nos pertencia. Não é pelo aquilo que um bebê pode fazer que ele vai receber uma herança. Mas ele passa a herdar o fruto do duro trabalho dos seus pais, quando a partir do nascimento os pais registram aquela criança no seu nome, e agora, declaradamente, é o filho. E gratuitamente recebem aquilo que eles não conquistaram. Assim também nós somos filhos queridos de Deus. Nós somos herdeiros, por causa do amor que Deus tem por nós, e já no passado havia resolvido que nos tornaria seus filhos. Escreve o apóstolo Paulo bem no início da carta aos Efésios. Nós sabemos que nos tornamos filhos de Deus, e recebemos a promessa de Deus, a herança de Deus, quando Deus nos chama lá no batismo de filho. Filho meu. O Evangelho de João, que é um paralelo ao texto lido hoje, mas no modo geral o Evangelho de João fala de Jesus como sendo luz, como sendo o pão da vida, como sendo também o bom pastor. Mas como nós vamos falar de luz nesta noite, eu selecionei alguns versículos do Evangelho de João. E no capítulo 1, versículo 5, João já afirma: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Depois, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Depois, no capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz para a vida. E também no capítulo 12, versículo 46, ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. O que você precisa fazer para enxergar? Eu digo a você: creia em Jesus, a luz da vida. Todo coração que assim crê pode ter certeza que é chamado de filho meu, filho do Senhor. Você não é mais cego para andar nas trevas. Você é um filho querido e amado do Senhor. E é no poder de sua palavra, no verbo que se fez carne, que Deus nos dá a luz da vida. Abre os nossos olhos e nos torna seus filhos. E aqui está o centro da fé cristã, o cerne do cristianismo. Em Cristo nós fomos resgatados. Em Cristo nossos olhos foram abertos na nossa cegueira espiritual, porque Ele veio nos tirar das trevas. Veio pagar a nossa dívida e mandar nossos pecados para bem longe. E por sermos queridos, filhos do nosso paternal Senhor e Deus, Ele também tem ricos conselhos e orientações para a nossa vida. Questões práticas, para que nós possamos entender o ensino sobre luz e sobre trevas. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz que Deus nos chama, é no versículo 6, há pouco lido, onde ele diz assim: não se deixem enganar por vãs palavras, ou palavras vazias. Em outras palavras nós poderíamos dizer: não deixe que ofusque a sua visão ou desvie o seu foco, mas mantenha-o firme. E há muitas coisas vazias, sem valor, tolas que nos desviam de Cristo. Quantas coisas, até mesmo quantas pessoas e ideologias não acrescentam nada na nossa vida. Outras tantas roubam o nosso tempo, nossas energias, os nossos bens e às vezes a nossa paz. Quantos convites e quantas frases nós já ouvimos na vida dizendo assim: deixe de ser bobo,
Pare de ser careta. Mas você é muito retrógrado mesmo. Quanta crença, crendice e tolice espiritual estão diante de nós todos os dias, desviando o nosso foco da luz. Mais trazendo medo, insegurança, dúvidas e trevas sobre as pessoas do que trazendo paz, perdão, libertação, alegria, serenidade e salvação. A palavra de Deus nos alerta, meus irmãos, filhos de Deus, não se deixem enganar com conversas tolas, nem com palavras vazias, porque essas coisas chamam o castigo de Deus, porque nos levam às trevas. O versículo 7 diz assim: não tenham nada a ver com esse tipo de gente, não participem com as coisas que eles fazem. E olha que interessante a diferença que o apóstolo Paulo faz. Primeiro ele fala dos filhos queridos, e depois ele fala esse tipo de gente. Os filhos queridos que andam na luz, e esse tipo de gente é que está nas trevas. Nós também já fomos este tipo de gente, que viveu na escuridão. E o que nos mostra o quanto Deus está disposto a transformar as nossas vidas, a nos remir e nos resgatar. E isso Ele só pode fazer por meio de Jesus Cristo, pela fé naquele que é a luz do mundo e venceu as trevas. A palavra de Deus não só quer mostrar o nosso mal, mas ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso, se você crê em Jesus, você também é um filho, é uma filha do Senhor. Então, versículo 8.2, viva como uma pessoa que pertence à luz. O que não pode ou não funciona é fazer de conta que a gente vê sendo cego. É dizer ou fazer de conta que pertence a Cristo, mas vive como vivem as pessoas na escuridão. A fé é algo para a vida. E por isso o apóstolo Paulo fala no versículo 9: quem vive na luz procura ser bondoso, honesto ou justo e verdadeiro. A falta de bondade, a falta de honestidade e a mentira não combinam com aquilo pelo qual Deus nos resgatou, tirando das trevas e nos trazendo para a luz, ao derramar o seu santo e precioso sangue para a nossa salvação. Bondade, justiça e verdade são qualidades para nós vivermos na nossa vida individual. São também características que devemos colocar em prática na nossa família, na sociedade, na igreja, na nossa vida profissional. Bons, justos e verdadeiros. Também o versículo 10 diz que quem vive na luz procura descobrir aquilo que agrada ao Senhor. Perceba que os filhos da luz não fazem aquilo que eles acham que é certo, mas eles fazem aquilo que Deus diz que é certo. Procuram viver de acordo com a vontade do Senhor. Procuram descobrir qual é o caminho melhor. E por quê? Porque eles entendem que os seus desejos e os seus propósitos estão corrompidos pelas trevas do pecado. Têm a tendência de levar sempre para as trevas. Como descobrir o que agrada ao Senhor? E o Salmo número 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Essa é a certeza que nós mandamos nossas crianças para a escolinha dominical. Elas têm uma luz para o caminho delas. Também o versículo 11 diz que quem anda na luz não participa daqueles que estão na escuridão. Ou seja, não se torna cúmplices daquilo que desagrada ao Senhor. Se você não é mais cego, por que continua vivendo como cego? Essa é uma palavra forte. E o texto vai além, dizendo que é até vergonhoso falar o que as pessoas fazem na escuridão. Porque é na escuridão e nas trevas que nós fazemos aquilo que não devemos fazer. Não podemos fazer na luz, não devemos fazer nas trevas. Nessa mesma direção, o Salmo número 1 diz: bem-aventurado o homem que não se assenta com aqueles que zombam de Deus, na roda dos escarnecedores. Não é possível estar lá e cá.
Não é possível ser filho da luz e filho das trevas. Mas, pela fé em Jesus, Deus nos chama de filhos. Portanto, ponto 3. Preste atenção na sua maneira de viver. Viva como sábios, diz o texto, e não como os ignorantes. E o que é preciso fazer para ser sábio? E os textos de hoje nos disseram: primeiro, temer ao Senhor. E com base nisso, o texto nos aprofunda ainda mais, dizendo: se você teme ao Senhor, aproveite bem o seu tempo. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. 2, procure entender o que Deus quer que você faça de certo. 3, não se entregue aos vícios, porque eles vão lhe levar à desgraça. 4, encham-se do Espírito Santo. 5, animem-se uns aos outros com salmos, com hinos, com canções espirituais. Em outras palavras, o texto diz: reúnam-se num culto. E 6, em nome de Jesus, agradeçam todas as coisas. Um coração agradecido, né, Raquel? É um motivo para nós estarmos felizes todos os dias, apesar das adversidades. Eu já fui trevas, mas a luz de Cristo abriu meus olhos da fé, lá no meu batismo, e continua abrindo ao longo da minha vida pela palavra e pela Santa Ceia. Por Cristo, eu me tornei um filho querido, e cada um de vocês também. Infelizmente, nem sempre nós vivemos como filhos de Deus, não é mesmo? Olhando a nossa fraqueza para o nosso pecado, às vezes dá um desânimo, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, e volta e meia eu venho caindo. São as trevas querendo nos dominar. Por isso nós devemos nos reunir aqui, para animarmos uns aos outros, mas não pelo nosso poder, mas animados pelo Senhor que nos anima. E como o Senhor nos anima? Mandando para bem longe os nossos pecados, pagando a nossa dívida, é pela boa notícia do perdão. Este é o motivo de nós andarmos na luz. Se em algum momento você, como filho querido de Deus, caiu, andou em trevas, antes de qualquer tentativa, olhe para Jesus e olhe para a cruz, porque na cruz Ele pagou todos os nossos pecados. E Ele convida hoje a nós recomeçarmos e vivermos como filhos de luz. Quantas coisas, a oportunidade de enxergar, Deus nos concedeu em viver a nossa fé. Já pensaram quantos perigos Deus já nos livrou por nos mostrar o caminho certo, nos proporcionando luz, a fim de que nós não nos afundássemos em nossa cegueira espiritual? Quantas pessoas estão cegas ao nosso redor? Isso é impossível de mencionar. Mas o que eu quero dizer a vocês é que seja um facho de esperança, um facho de luz, onde vocês estiverem. Porque mesmo pequenininha, uma chama pode guiar os passos de alguém. Mesmo pequenininha, nós temos a direção para seguir. A luz sempre vence as trevas e sempre é mais forte do que a escuridão. Por isso o apóstolo Paulo chamou a atenção da igreja de Efésios, dizendo: despertem vocês que dormem, levantem-se e Cristo os iluminará. Por isso, filhos queridos, esse é o evangelho da salvação. Creiam nele, sintam o perdão e o amor de Deus, e então não se deixem mais enganar por tanta conversa tola. Vivam como pessoas que pertencem à luz. Prestem atenção na sua maneira de viver. Vivam como sábios. Vivam com Jesus. Amém. Eu peço que agora vocês fechem novamente os olhos, para te fazer uma oração, dizer assim: cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me
como um voluntário Espírito. Amém.